É preciso falar uma questão sobre comportamento, e é uma questão que envolve traço cultural, e traço cultural, embora seja absolutamente comum em toda a literatura mundial a respeito dos povos, em livros de antropologia, de sociologia, muita gente tem assim rechaça de imediato porque acha que tudo é generalizar e tal. E não é questão de generalizar, é você reconhecer certos traços e expressá-los, se tornar consciente deles e evitar incorrer naqueles traços que são ruins, principalmente nesse tipo de momento. Então, há muitas pessoas no Brasil, vamos falar assim, sem abranger todo mundo, que tem uma dificuldade muito grande de incorrer num incômodo imediato. Por exemplo, o uso da máscara é um incômodo imediato para uma pessoa que se acostumou durante décadas de existência a circular sem máscara. Então aquilo, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, que é quente, provoca um calor, faz suar no nariz, na região da boca, dificulta eventualmente a respiração, exercícios, dificulta o reconhecimento das outras pessoas na rua, né, o que algumas celebridades podem gostar nesse momento. Sempre tem algum efeito colateral que alguém pode considerar positivo, mas em geral é um incômodo. E você rejeitar o incômodo imediato é sempre mais fácil, né, principalmente para as pessoas menos conscientes da gravidade da consequência, do que pensar, levar em consideração a hipótese de você ficar numa situação pior ainda se você não recorrer àquele incômodo imediato que é preventivo. Existe essa dificuldade no Brasil muito grande de se fazer uma renúncia a um prazer, a um prazer imediato, a uma situação mais confortável imediata, em nome de um bem futuro, ou em nome de evitar um mal maior. Se você for pensar sobre um outro aspecto, eu falo isso mesmo para as pessoas refletirem individualmente. A própria leitura, ela exige... Eu fiz uma vez uma entrevista com uma psicanalista e nós estávamos debatendo isso, né? Que a gente estava falando de desejo de conhecimento e tal, mas tem uma coisa que é anterior, porque falta muitas vezes para as pessoas desejo de conhecimento, por exemplo, para elas lerem. Mas tem uma coisa que é anterior, a leitura exige que você renuncie a outros prazeres mais imediatos, porque os frutos da leitura, fora o passatempo, que muita gente gosta de ler, mas muita gente não gosta de ler, ela apenas sabe que aquilo vai fazer um bem em médio e longo prazo para ela, porque ela vai aprender sobre muita coisa e isso vai poder melhorar as suas escolhas práticas e as suas escolhas em relação ao mundo, ao país, à sua própria cidade, escolhas políticas também, eleitorais, por que não? Mas há uma dificuldade muito grande de você evitar, num momento que você tem um tempo disponível, ir para a praia, fazer um esporte e tal, para ler, porque parece uma coisa mais incômoda para muita gente. Então a máscara, nesse sentido, é um incômodo imediato, mas é um incômodo preventivo para as pessoas não passarem por uma situação pior depois de internação. Só que isso é uma hipótese na cabeça de muitos indivíduos e ela fala assim, não, isso é muito chato, não vou fazer. Aí depois ela acaba eventualmente contaminada, eventualmente internada numa situação mais grave, em razão de ter recusado aquele incômodo imediato. Mas, enquanto a pessoa não passa por aquilo, ela não tem a dimensão. E aí ela vai se arriscando, aí começa a pensar assim, não, eu realmente não estou pegando a Covid porque eu tenho alguma imunidade, e aí vai se expondo cada vez mais a risco até que pega. E, eventualmente, passa por uma situação complicada. Mas aí já é tarde. E esse que é o problema. Essa doença mata muita gente. Claro que a maior probabilidade de morrer é para pessoas idosas, é para pessoas com comorbidade, mas estão aparecendo vários casos de pessoas mais jovens. E mesmo as pessoas mais jovens e teoricamente mais saudáveis, elas ocupam leitos nos hospitais quando tem um sintoma mais intenso, mesmo que ela vá se safar daquela situação. E aí a rede hospitalar fica sobrecarregada e, eventualmente, faltam leitos para novos contaminados. Então é preciso que as pessoas façam essa reflexão individual sobre como lidar com os incômodos, as renúncias, os sacrifícios em razão de um bem maior nesse período de crise sanitária.